Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre investimento no exterior. Bom, eu tô viajando aqui, né? Tô em Nova Orleans, na Louisiana, e justamente por conta disso que eu acabei perdendo um pouco a frequência nos últimos vídeos, né? Eu acabei não postando tantos vídeos assim. Então eu arranjei algum tempo aqui e vou estar gravando esse vídeo, né? Então vamos falar sobre investimento no exterior. Primeiro, qual é a real importância, né, de se investir no exterior? Por qual motivos nós devemos investir no exterior? Na verdade, quanto mais diversificado nós estivermos, mais seguro a gente vai estar na nossa carteira. Então, quando a gente investe no exterior, a gente está diversificando ainda mais nossos investimentos, né? E dessa vez a gente está diversificando não só entre classes de ativos, não só entre setores, mas também entre países. Isso é extremamente importante, né? Porque se a gente olhar para a última crise que a gente teve no Brasil, que foi no período de 2014, 2015, 2016, o mundo inteiro estava super bem economicamente, mas só o Brasil, ele estava indo mal, né? Ele estava em crise. Então, se você tinha alguma parte dos seus investimentos no exterior, você ia continuar conseguindo rentabilizar bem o seu patrimônio e não estar completamente exposto ao que, né, teve aqui no Brasil. Então, a importância de investir no exterior é justamente essa, de você conseguir separar um pouco, descolar um pouco do país e ter rentabilidade que esteja relacionada não necessariamente à economia nacional, mas à economia mundial, estruturalmente, entende? E outras vantagens também de se investir no exterior é que a gente vai estar exposto a uma moeda forte, ao dólar, porque quando a gente investe aqui no Brasil a gente está exposto ao real. E o real, como nós sabemos, é uma moeda muito frágil e isso acaba que pode ser prejudicial algumas vezes quando o real se desvaloriza muito, né? E quando a gente está investindo em dólar, a gente tem essa proteção cambial. Porque o que acontece? Quando realmente, geralmente, o que acontece? O real se desvaloriza em relação ao dólar. O dólar se valoriza em relação ao real. Então, se a gente investe em uma moeda forte, com uma moeda forte, a gente acaba que tem essa proteção cambial para quando a gente tem esses momentos mais turbulentos e o real acaba se desvalorizando mais. E outra vantagem também de se investir no exterior é que a gente tem mais oportunidades. Não fica restringido a essa realidade da economia brasileira, que tem pouquíssimas empresas listadas em bolsa, né? E a gente tem mais um mar inteiro de oportunidades, que são as milhares de empresas que estão listadas na Bolsa dos Estados Unidos. Então, né, de uma forma mais geral, nós investimos no exterior para reduzir o nosso risco, né, e aumentar a diversificação da nossa carteira de investimentos. Então, quando a gente fala em investir no exterior, dá a entender que a gente vai investir em vários países diferentes, que é super complexo, mas na verdade isso pode ser muito simples. E a gente não vai investir em vários países, tá? Na verdade, só tem um país, fora o Brasil, que a gente tem uma facilidade, a gente tem realmente uma conveniência maior em se investir, que é os Estados Unidos. Isso justamente porque lá as bolsas já são bem mais sofisticadas, bem mais desenvolvidas, diferentemente da maioria dos outros países. Então, quando a gente investe nos Estados Unidos, a gente tem mais de uma maneira de se fazer isso. A gente tem a maneira mais simples, que eu vou explicar para vocês por último, e tem algumas maneiras mais complicadas. A maneira mais realmente complicada de se fazer, que não é tão complicada assim, para falar a verdade, é a gente abrir uma corretora no exterior, ou abrir a corretora dos Estados Unidos e investir diretamente lá. E para isso a gente vai ter que fazer uma remessa, né? E a gente pode fazer isso através de programas na internet, que é muito utilizado é o remessa online. Aí você acaba pagando uma taxa por isso, uma taxa de remessa varia entre 4% a 5%, né? E às vezes acaba custando caro, e um custo de oportunidade muito alto, né? Porque você tem o trabalho de abrir a corretora lá, fazer a remessa e toda essa mão de obra. Então, essa é uma maneira escolhida por algumas pessoas, não é a maioria, e porque também é uma maneira realmente muito eficiente. Você, embora seja um pouco mais complexo, um pouco mais caro, você acaba tendo algumas coisas que as outras maneiras não vão te possibilitar. Eu vou explicar mais à frente, né? Então, se você deseja fazer dessa forma, abrindo a conta em uma corretora no exterior, eu recomendo que você abra uma conta na Charles Schwab. Eu vou deixar o nome aqui na descrição, inclusive eu acho que o link também. E se eu não me engano é a única corretora nos Estados Unidos que zerou a corretagem. Então fica um pouco mais barato aí para você estar fazendo os seus investimentos nos Estados Unidos. Então, quando a gente investe nos Estados Unidos, a gente vai investir na bolsa americana, né? Ou seja, a gente pode investir no S&P 500, no Dow Jones, na Nasdaq. O S&P 500, se você não sabe, é um índice que compõe as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então a gente vai poder investir em empresas como Amazon, Berkshire Hathaway, Apple e as diversas outras
Coca-Cola, McDonald's e as diversas outras empresas gigantes que tem nos Estados Unidos. A segunda opção para você investir no exterior é através de BDRs. BDR é a sigla para Brazilian Depository Receipt. Ou seja, quando a gente investe em uma BDR, a gente não está investindo diretamente na ação. Como é que funciona a BDR, né? Um banco, ele vai comprar as ações e vai emitir como se fossem pequenos títulos para as pessoas aqui no Brasil, e a gente vai poder comprar esses títulos como se estivesse comprando uma ação de lá. É praticamente a mesma coisa, sendo que a gente não investe diretamente, entende? Nas ações de lá. Agora tem um porém. O BDR, para você investir em um BDR, você tem que ser um investidor qualificado. E o que é um investidor qualificado? Você tem que ter mais de R$1 milhão já investidos, né, em alguma corretora. E isso acaba que se torna irreal para a grande maioria das pessoas. Se eu não me engano, 65% das pessoas que investem na bolsa tem menos de R$20 mil investidos, né? Então, para aí você vai ter uma noção de que é bem complicado mesmo e não é algo que vai atender a demanda de todo mundo. E a gente tem a terceira opção de se investir no exterior, que, na minha opinião, é a mais simples. Na minha opinião, é o que o investidor comum, aquela pessoa que não tem muito tempo para estar analisando a ação, aquela pessoa que não tem muito tempo para estar abrindo conta em outra corretora, deveria fazer. E também é a maneira mais barata, né, na minha opinião. E essa maneira é através de ETF. Se você não assistiu, você não sabe o que é um ETF, eu vou deixar aqui um vídeo aqui em cima que eu explico o que é um ETF, né, como é que você faz para investir em ETF na prática. Bom, de forma geral aqui, né, para você não ficar perdido, ETF nada mais é do que um fundo de índice. Ou seja, como eu falei agora, a gente tem um S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente tem o índice Bovespa aqui no Brasil e tem ETFs, que são fundos de investimento que vão acompanhar esse índice. Logo, eles vão tentar montar sua carteira de investimentos baseado no que esse índice é baseado, né? Eu sei que ficou um pouco complicado de entender aqui, mas assiste esse vídeo que eu deixo aqui no card aqui em cima que você vai entender muito melhor o que é um ETF. Bom, então, qual é o ETF que a gente vai investir? A gente tem alguns, mas o principal deles, o que eu recomendo realmente que você invista, é o IVVB11. Vai estar aparecendo aí na tela o ticker. Ele é um ETF do S&P 500, ou seja, se o S&P 500 é um índice que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos no seu portfólio, no seu índice, o S&P 500 ele vai ter essas 500 empresas também. Ou seja, ao você pagar R$140, se eu não me engano, a cota do IVVB11, você vai estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É basicamente como se você estivesse investindo na economia dos Estados Unidos, né? Então, se os Estados Unidos vai bem conjunturalmente, de forma geral, você vai bem também nesse seu investimento. Então, essa, na minha opinião, é a melhor maneira para você investir no exterior. É a maneira mais simples, é a maneira que tem menos custos, menos gastos, menos complexidade e é a maneira que realmente ter mais conveniência para a grande maioria das pessoas. Então, IVVB11, o ETF do S&P 500, que é aí a melhor maneira de você investir no exterior.